Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e aqui nós vamos ver a parte 2 da unidade 0. A ideia aqui é dar uma visão geral de métodos numéricos ou cálculo numérico, que como eu expliquei é a mesma coisa, o que é que vai ser visto, as suas aplicações, enfim, para que você tenha uma visão global do que vai ser estudado. Bom, e o que é cálculo numérico? Cálculo numérico é a área que estuda métodos numéricos para resolver problemas matemáticos. Por exemplo, se eu não consigo resolver um problema analiticamente, ou ele é muito complexo, ou demorado, eu posso apelar para métodos numéricos. Mas isso envolve um grau de aproximação, porque nem sempre eu vou ter a resposta exata. Por isso, eu preciso ter um controle do erro, porque como a resposta é aproximada, eu quero que essa solução seja obtida com um certo controle desse erro, para eu não ficar muito longe da resposta que seria correta. Como exemplo de uso, seria a solução de sistema de equações. O ideal é você resolver analiticamente, mas pode acontecer que o seu sistema seja muito grande, 1.000.000 por 1.000.000, várias incógnitas, e o tamanho seja proibitivo. Então, por esse motivo, muitas vezes se apela para métodos numéricos. Outro exemplo é um problema que não tem solução analítica, como essa equação mostrada, onde deseja achar o x para essa equação, mas analiticamente não se consegue. Então, apela-se para uma solução numérica, através de raízes de equações, para se achar essa solução. Outro caso é um problema com custo computacional alto, como foi falado. Um sistema de equações que tem várias equações, com várias incógnitas. Se esse número n for muito alto, é caro. Então, pode-se apelar para uma solução numérica através de sistemas de equações. Outra situação é um problema difícil de estimar resultados. Por exemplo, suponha que você tem uma tabela com temperaturas e várias propriedades, como densidade, etc. E você quer uma propriedade para uma temperatura de 15 graus, que você não tem na tabela. Uma solução era eu medir ou fazer experimentos de novo para medir essas propriedades, mas muitas vezes isso não é viável. Então, o que você pode fazer é interpolar o valor dentro dessa tabela, através da solução numérica de interpolação numérica. E na vida real, na prática, quais são os exemplos de aplicação para cálculo numérico? Bom, existem vários. Por exemplo, em animação, você poderia usar equações diferenciais para fazer animações, interpolações, como por exemplo em filmes. Esse aqui é um exemplo do movimento da túnica do Yoda, do personagem, onde foi dado por equações diferenciais. Outro exemplo muito usado é em simulação aerodinâmica, usando o CFD, onde você também requer a solução numérica de equações diferenciais parciais, como por exemplo em Fórmula 1, simulação de carro, onde você analisa o vento por fora dos carros, por onde passa no carro, aviões. Tem sido usado muito também em esportes, análise de desempenho, onde você vê o esforço que os goleiros fazem na bola. Enfim, são aplicações muito variadas. Então, para entender a resolução de problemas, esse fluxograma ele ajuda a compreender todo o fluxo que deve ser feito. Primeiro se tem um problema real, por exemplo, o carro de Fórmula 1, o avião, etc., que é um problema físico real que se quer resolver. Com isso, você precisa levantar os dados desse problema, ou seja, você precisa, no carro, você tem que saber as propriedades do carro, os materiais do avião, enfim, os dados, as dimensões, os dados do seu problema. Bom, com os dados você precisa construir um modelo matemático
Por exemplo, suponha que o carro de Fórmula 1 é representado por uma equação ou por um sistema de equações, né? Então você precisa modelar matematicamente o problema. De posse do modelo matemático, você precisa escolher o método numérico adequado. Por exemplo, suponha que aquele carro de Fórmula 1 no túnel de vento ele é modelado por uma equação. Então, você tem que escolher um método numérico, por exemplo, o método da abscissão, o método de Newton-Raphson, ou seja, um método numérico apropriado. A escolha depende, nós vamos ver ao longo do curso que dependendo do problema, você pode escolher um método numérico melhor ou pior. Bom, tendo o método numérico, vocês precisam então implementá-lo computacionalmente. Até afinal, você vai fazer os cálculos computacionais. Então, essa implementação ela tem que ser cuidadosa para que realmente funcione e implemente bem o método numérico escolhido. De posse da implementação, você vai ter então uma solução numérica para aquele problema. E ao invés de uma solução analítica, você terá uma solução numérica. Mas essa solução numérica, até por ser uma solução aproximada, ela precisa ser analisada com cuidado. Às vezes pode levar a resultados que não são muito adequados. Então é preciso que você analise os resultados com muito cuidado. E se for necessário haver ajustes, você pode mudar o modelo matemático, escolher outro método numérico, melhorar a implementação, enfim, é preciso que você analise bem os resultados. Então, detalhando cada um desses passos, o primeiro passo é o levantamento dos dados, que podem ser coletados experimentalmente, por observação, em laboratório, etc. Mas o mais importante é que eles sejam dados confiáveis. A escolha do modelo matemático é fundamental para a solução correta do problema. Por exemplo, você pode escolher uma equação, um sistema de equações, dependendo do problema. O importante é que o modelo matemático deve ser apropriado para que você tenha uma solução confiável. Escolhido o modelo matemático, você deve escolher o método numérico. E isso depende do seu problema. Por exemplo, você podia escolher o método da abscissão, se fosse uma equação, o método de Newton-Raphson, entre outros. Dependendo do problema, você deve escolher o método numérico adequado. Mas o mais importante de tudo é a análise dos resultados numéricos. O método numérico é muito poderoso, porque você pode resolver problemas complexos com um método que resolve também problemas simples da mesma maneira. Entretanto, ele é uma aproximação. Então, se você formulou o problema de maneira errada ou calculou de maneira errada, pode levar a resultados errados. Por isso, você deve sempre usar o bom senso e a capacidade de análise. Não é simplesmente usar os resultados que você conseguiu. Finalizando, vamos ver aqui uma visão geral de cada uma das unidades a serem estudadas. A ideia aqui é que você entenda o conceito de cada unidade. E se você compreender bem essa visão geral, vai facilitar muito o seu aprendizado durante o resto do curso. A primeira unidade é sobre teoria dos erros. Então, como o método numérico trabalha com soluções aproximadas, é preciso você saber quão longe da resposta idealmente correta você está. Então, os dois conceitos mais importantes que toda a unidade vai ser baseada no erro absoluto e no erro relativo. O erro absoluto é muito simples, é a diferença entre o valor exato, x, e o valor aproximado, x barra, muitas vezes usado em módulo. Às vezes eu não conheço o valor exato, mas durante o curso nós vamos explicar como é que você pode calcular esse tipo de erro. O erro absoluto, às vezes, não dá um sentimento muito apropriado do erro que se está cometendo.
Por isso, muitas vezes, se usa o erro relativo, que é dado pelo erro absoluto sobre o x barra. E isso dá um percentual que dá uma ideia melhor do erro. Com relação à raiz de equações, o que se deseja é determinar o valor de x, tal que a equação f de x seja igual a zero. Ou seja, se você representar graficamente, é onde a função f de x encontra o eixo das abscissas, representado aqui pelo QC. A ideia de todos os métodos é você dar um chute inicial QC zero e vai trazendo a resposta o mais próximo possível de QC. Quando é que você para? Quando essa proximidade é dada pelo erro entre o QC que eu estou calculando e o QC que dá a resposta do problema. Com relação ao sistema de equações, o que se deseja é determinar os valores das incógnitas x1, x2 e xn, que satisfaz o conjunto das equações. Bom, esse sistema de equações ele pode ser dado de forma matricial por A vezes o vetor x igual ao vetor b. Mas esse sistema muitas vezes é muito complexo de resolver. A ideia é transformar num sistema mais simples, A asterisco, x, b asterisco, onde eu consigo resolver e a solução desse sistema mais simples é também a solução do sistema que eu quero achar. Com relação à interpolação numérica, o que se deseja é usar uma interpolação polinomial para encontrar um valor desejado que não tem na tabela. Por exemplo, suponha que eu tenho valores x0, f de x0, x1, f de x1, etc., conhecidos. Eu, teoricamente, teria uma função que passa por esses pontos, f de x, representada por essa curva em azul, que eu não conheço. A ideia é aproximar esses pontos por uma curva vermelha g de x, passando pelos mesmos pontos que eu tenho. E aí eu posso calcular o valor desejado em cima de g de x e não f de x que eu não conheço. Obviamente eu vou cometer um erro, mas que eu tento transformá-lo no menor possível.